Então, boa tarde a todos. Me escutam bem? Então, meu nome é Fabrícia, eu sou professora do Instituto Federal na área de informática e vou mediar a mesa de vocês hoje. Essa sala é a sala de conversações 2 do WLC, da 7ª edição do WLC de 2022. Eu vou colocar para vocês agora a vinheta do evento. Deixa eu compartilhar aqui. Então, a gente vai dar início agora à sala Conversações 2. O primeiro artigo, quem apresenta é a Bruna, o Mário Regis, o Rafael, a Josiane e Eliane Schlemmer. Eles estão presentes? Sim? Tá, então é Escape Game em busca de um porto seguro, uma prática pedagógica inventiva no ensino e aprendizagem de geografia. Antes de tu começares, Mário, queria combinar com vocês, tá? Que a gente mais ou menos organizou a sala para que vocês apresentem os 5 minutos para apresentar o artigo, e aí depois a gente tem 5 minutos para interagir com os participantes, respondendo a perguntas, tá? Conforme forem surgindo, e a gente reserva esse tempinho. Eu aviso vocês, tá? Eu faço um sinalzinho quando der os 5 minutinhos, pode ser? Combinado, então. Quando quiseres começar. Consegue me ouvir bem? Sim. Tá bom. Então, do grupo, aqui estou presente eu, né? São vários participantes aqui, né? Mas estão em outras atividades, né? E daí eu estou fazendo essa apresentação.
Eu poderia usar alguma apresentação junto, um PowerPoint que eu tenho alguns nomes? Pode usar, pode usar. Tá, então deixa eu ver aqui. Aqui. Você consegue enxergar? Está abrindo para nós, agora sim. Tá. Então, esse é o título do trabalho, né? O Escape Game em busca de um porto seguro, né? É uma prática pedagógica inventiva no ensino e aprendizagem de geografia. Aqui estão os participantes, então, né? A Bruna Schuster, eu, né? Mário Gonçalves, o Rafael Moraes, a Josiane Huckenbach e Eliane Schlemmer, né? Cada um com as suas titulações aqui, né? Então, um resumo, o objetivo dele foi engajar os estudantes numa atividade pós-pandemia, né? Presencial, física, né? Teve uma mudança muito grande aí no estudo nesses últimos meses aí, né, e anos. Então, vou apresentar esse projeto aqui, esse artigo apresentou um projeto de cocriação, desenvolvimento de um jogo de tipo escape game, né? Numa escola municipal aqui de Bom Princípio. E é uma prática pedagógica inventiva, né? E se apropria da teórica de metodologia do método cartográfico, né? Pesquisa e intervenção, né? Ele envolveu... Mário, desculpa te interromper, não sei se tu não botou no modo apresentação. Será que não? Não, tá só aparecendo os slides, todos os slides para nós. Eu coloquei, deixa eu ver, parar o compartilhamento, deixa eu parar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aí já aconteceu comigo também. Será que ele não foi? Deixa eu ver se teria aqui. Deixa eu ver se eu consigo ele assim, então. Mas a gente consegue ver também, se seguir desse jeito, não tem problema. Tá. Pois é. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele vai de novo aqui. Deixa eu ver, está selecionado. Aqui ele está numa tela menor, é isso? Ele tá como se tu abriu o PowerPoint e não botou no modo apresentação, mas o slide que está aparecendo para nós maiorzinho é o que tem o título Os alunos são desafiados. Tá, e agora? Ele está no método apresentação para você? Tu colocou para apresentar uma tela inteira? Sim. Deixa eu ver, eu acho que eu não estou... Tenta colocar para apresentar primeiro e depois compartilhar, porque a tela tem que existir antes do compartilhamento. Tá. Mas daí eu tenho que sair para mim poder voltar para cá para conseguir apresentar. Deixa eu ver se eu consigo assim, então, compartilhar a minha tela. E agora? Agora está funcionando. Melhorou? Sim. Ah, maravilha. Então, perfeito. Tá, então tá. Então eu estava comentando aqui, né? Ele envolveu conhecimento de geografia, né? E teve parceria de professores de história, geografia, coordenação e direção da escola, né? Não foi um trabalho apenas de uma pessoa, né? E envolveu os alunos tanto do 6º até o 9º ano. E foram dois momentos diferentes que ele aconteceu, né? E esse aqui é o relato do primeiro momento, tá? O que nós tivemos de resultado, né? Ficou evidente o engajamento e envolvimento dos estudantes, né? Além do interesse em ampliar os conhecimentos naquele componente específico, né? De geografia. E a aplicação prática, né? Utilizados conhecimentos de cartografia, né? E eles sentiram a necessidade de querer compreender mais, né, e melhor a cartografia para poder, então, resolver possíveis situações futuras que surgiriam, né? Então, a gente entende, né, que as práticas pedagógicas como desse tipo, né, elas aproximam os estudantes do ambiente escolar e resgatam a curiosidade, né, em construir novos conhecimentos, tá? O que é um escape game? É um jogo, né, em que as pessoas estão presencialmente numa sala, né, com a porta trancada. E aí, para abrir a porta, é necessário encontrar pistas, puzzles, solucionar puzzles que estão nessa sala num tempo estabelecido, né? Ele pode ser digital também, né? Nós fizemos ele de forma presencial numa sala, né? Eles tinham um desafio inicial, que eles estavam num navio, no meio do oceano, o navio estava parado, eles não sabiam por quê, isso é um documento que eles recebem, né? E eles vão até a cabine lá do comandante, isso está escrito ali, que eles fizeram isso, né? E para perguntar o que estava acontecendo, eles observam que vem chegando uma tempestade, né? Mas o navio está parado, né?
e quando chegam lá, o comandante não está. Eles são orientados aí à cabine do comandante ver o que está acontecendo. Quando eles entram na cabine, a porta se tranca, e aí eles entendem ali agora, eles têm orientação, que eles têm que encontrar rapidamente onde eles estão, para onde eles têm que ir, qual a direção seguir. E o tempo deles é de 30 minutos, né, para conseguir resolver todo esse desafio, né. Então, realmente, a porta foi fechada, né, e tem uma pessoa, um professor ali dentro, ali para orientar, e assim, de forma bem leve, né, fazendo com que eles busquem realmente a solução, né. Aqui é uma sala que nós montamos na biblioteca, né? Esse é o professor Rafael, né? Ele ficou ali interagindo com os alunos. Aqui tem o capitão dormindo, né? E aqui vários elementos que nós colocamos na sala, que é para eles interagirem e buscar as soluções. Tinha também um áudio de um som de navio, assim, das ondas batendo, e aos pouquinhos uma tempestade que aumenta o volume, né? Criando uma ambientação para eles nesse sentido, né? Aqui estão os estudantes encontrando umas pistas, né, um puzzle que tem um número de peixes ali que vão dar uma senha para um cadeado de uma caixinha que vai abrir, então, possibilidades para mais descobertas, né. Essa aqui é uma delas, que tem cartões postais da Austrália, né, da Oceania, Sydney. Aí tem dicas que estão aqui, que é para eles conseguirem realmente encontrar a próxima pista. Então, aqui eles encontram o mapa, né, que é esse da Oceania e onde que é o local que eles têm que chegar, né. Eles encontram também outra caixinha aqui, o caderno do capitão, né, que diz ali onde que eles estão, e aqui você percebe que tem coordenadas geográficas, né, que vai ajudar eles a ler no mapa onde que eles estão, para onde que eles têm que ir, né. Aqui eles estão interagindo com o mapa, com as pistas, para tentar descobrir onde é que eles têm que chegar, né. E alguns detalhes aqui, né, uma rosa dos ventos, várias estão erradas, só uma que está correta, né, e a partir disso eles vão buscando as soluções para descobrir conseguir sair desse local, né. Então, basicamente era isso que nós desenvolvemos ali, né. Eles ficaram, assim, eles participaram com muito interesse, né. Eles iam em grupos de 5, 6 alunos nessa sala, e tinham filas, assim, né, para poder entrar ali. Eles gostaram muito, eles comentaram que gostaram muito por essa interação de ter que descobrir, né, utilizar conhecimentos que eles tinham, mas não percebiam a forma prática disso, né. Então, foi bastante divertido. A ideia surgiu da Bruna, né, que é a coordenadora. Ela sugeriu, né, fazer um escape game, daí houve a necessidade de pesquisar, ver como é que isso poderia ser colocado em prática, e aí montamos toda essa sala, né, ambiente ali, para que eles pudessem ter essa experiência, né. As caixinhas, né, foram feitas, cadeados, né, as cartas, as cartas todas são escritas assim, como se o comandante tivesse feito ela, né, e aí, então, coloca eles no cenário, né, eles estão ali, eles estão no barco, e eles têm que sair. A questão é eles têm que resolver aquela situação, né, e eles ficam muito empolgados, assim, alguns. Interessante, né, como conclusão, o professor Rafael observou bem isso, né, que alguns, eles agem de forma diferente no grupo, né, alguns são mais observadores, né, analisam mais, outros são mais ativos, então eles vão tentando descobrir qualquer coisa que tenha, né, então, no conjunto deles, quando eles conseguem interagir uns com os outros, as pistas vão sendo solucionadas e eles vão avançando. Até a última pista, que é quando eles acertam a rosa dos ventos, né? Onde que ela tem que ficar posicionada no mapa e a direção certa para onde eles têm que ir, que é o porto certo, eles têm um código ali, né? Uma senha, que abre a última caixinha que tem a chave e eles saem da sala, né? Então, foi de uma forma bem simplificada, não com muitas charadas, né? Mas que eles gostaram bastante, né? E pediram para ter mais, daí num outro evento que teve na escola, foi repetido esse, né, para outros alunos, né? Mas daí já teve de português, de matemática, teve um digital também, e a gurizada gostou muito, assim, né? Então, foi uma atividade bem interessante de aplicação de conhecimentos, né? De uma forma lúdica, de uma forma interativa, né? Esse foi o objetivo do grupo.
Não sei, acho que eu passei muito do tempo aqui, né? Passou um pouquinho, mas não tem problema, Mário. Parabéns, muito bacana a experiência de vocês, a tua experiência com os colegas, né, com os outros autores. E eu acho que é muito bacana isso, a gente vê, né, como tu pôde falar, que os alunos pediram para fazer em outras disciplinas, né? Eu acho que quando a gente trabalha um conhecimento contextualizado, né, os alunos eles começam a entender a importância, né, o porquê que eu estou estudando isso, né? Para que eu vou utilizar isso, né? E eles vivenciaram isso na prática, né? E isso é muito bacana, né? Pessoal, então eu vou abrir para algum questionamento, aproveitar o Mário aí para a gente conhecer um pouquinho mais dessa prática. Só vou pedir que sejam bem rápidos, né? Porque a gente está um pouquinho avançado no tempo. Mas fiquem à vontade. Mário, parabéns pela proposta. A minha curiosidade, na verdade, é saber se isso é parte de alguma pesquisa, de algum movimento teu de investigação enquanto pesquisador, ou é a pesquisa que se mobiliza pela docência, assim, é você, professor, que se propôs a fazer uma experiência inventiva que, enfim, parte de algum tipo de pressuposto sobre docência, ensino e aprendizagem. Então, Caio, ele é uma atividade prática, assim, como eu disse, né? A nossa coordenadora Bruna que colocou essa ideia, né? Vamos fazer uma atividade, né, bem lúdica, mas que use os conteúdos, né, que estão sendo utilizados na aula, né? Então, esse trabalho que foi feito da minha parte foi colocar em prática conhecimentos que tem de uma forma lúdica, foi isso, né? Não está dentro de um conjunto maior de forma pessoal. Ela colocou a ideia, ela sugeriu, quem sabe a gente faz um escape game. Eu conheci escape game de digitais, né, de joguinhos, que tu entra ali numa sala e tu tem que descobrir as coisas, né? Mas daí eu fui pesquisar, então, de outros professores que trabalharam que trabalham com essa área, essa prática, e descobri que é possível fazer algo assim de uma forma bem interativa para os alunos, né? Apesar de gerar algum trabalho, né, para te montar todo o material, depois que foi montado esse material, ele está pronto. Tu pode aplicar ele quantas vezes quiser, em turmas diferentes, escolas diferentes, né? E pode ser variado, ele pode ser aperfeiçoado, né? Então, ele é uma prática única ali naquele momento, assim, né? Mas eu gosto muito de jogos, né? Então, eu já busco aplicar jogos com os alunos, desenvolver jogos, né? Para isso, mas sempre dessa forma bem prática, assim, pegar um conteúdo, um conhecimento e aplicar ele em forma de jogo, para que fixe, né, e ele veja de forma prática. É tipo tu colocar ele numa simulação, né, naquilo ali, né? Então ele percebe assim como é útil aquilo ali, né? Acho que essa que é a ideia específica, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acabei de receber aqui uma mensagem que não precisa ser tão rápido assim, que o negócio pode ser mais, que a gente pode aproveitar mais um pouquinho, né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta. Não? Pode falar. Você disse que muitas pessoas ficaram na porta fazendo fila para participar. Era uma turma fechada ou todos puderam participar? Então, foi um evento que Obrigado, Mário, meu xará ali do outro lado do país. Eu estou no Rio Grande do Sul, viu, Mário? Aqui está quente, viu? Foi um evento que teve na escola e tinha várias coisas acontecendo, né? Por exemplo, tinha venda de cachorro quente por alguns dias, aquelas coisas para poder ter algum dinheiro para a escola, alguma coisa assim, né? Refrigerante, coisa assim. E esse jogo foi colocado assim como um valor para a pessoa entrar, tipo R$1, uma coisa, 50 centavos, alguma coisa assim. Quem quisesse participaria, né? E quando a primeira turma foi e contou o que aconteceu, eles começaram a contar para os outros e aí os outros quiseram ir, né? Então foram assim alunos de sexto com quinto ano, quarto, de turmas diferentes, assim, de séries diferentes, idades diferentes. Às vezes se juntavam num grupo entre eles, combinavam e daí iam para lá, né? Então isso acabou revertendo para a escola, né? Esse valor assim era uma festividade que tinha, eu só não lembro direito qual que era, assim, né? Mas foi nesse intuito assim. Foi tipo, então, uma evolução daquelas casas assombradas que tem em parques. Só que em vez das pessoas só caminharem e se assustarem, elas realmente aprendiam e se desenvolviam.
O escape game, ele já existe no Japão há um bom tempo, né? Depois a gente vai pesquisando, a gente vai vendo, né? E em São Paulo tem empresas que trabalham com isso e as pessoas ficam 2 horas ou 1 hora dentro de uma sala para tentar solucionar um crime que aconteceu, uma pessoa que desapareceu, algum evento, tem que encontrar tal uma coisa, né, específica. Então, normalmente é 1 hora que é o padrão disso acontecer. Então, eu vejo ele como diferente, né? Ele não é uma coisa só de observar. Você tem que resolver um problema. Você está preso dentro de uma sala e você tem que encontrar pistas e desvendar charadas para conseguir sair daquela sala, né? Então eles são avisados no início, a porta está fechada, aí se coloca a chave dentro de uma caixinha, se fecha com cadeado com senha, mas o professor diz, eu tenho uma outra chave aqui, não se preocupe, né? Qualquer coisa vocês podem sair, mas vocês têm que buscar sair daqui, né? Então, e às vezes quando eles não encontram uma senha, eles travam numa certa parte, né? O professor tinha uma lanterna com um foco bem pequeno, assim, né? Bem apontado, assim, agudo, que ele apontava, a sala fica mais ou menos escura, numa penumbra, né? Com algumas lâmpadas ali, e aí ele começa a apontar a luz para um local onde tem a sequência das pistas, né? Para que eles não desanimem, não estraguem, assim, a ambiência, né? O jogo, né? E aí eles vão seguindo adiante, assim. Então tem uma interação muito grande, né? Não é apenas do ambiente sobre eles. Eles vão interagindo, eles arrancam as pistas da parede, que não era para arrancar, era para ficar lá. Eles acham que tem uma coisa escrita atrás, eles botam a lanterna atrás, às vezes tem um código secreto. Olha, assim, depois de assistir eles jogando, a gente vê que a gente pode criar muito mais pistas, assim, que não tinha sido imaginado, né? Mas há uma interação muito grande, né, entre eles, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá, né, vamos tentar descobrir. Então, é algo muito interativo, não é algo passivo, assim, sabe? É muito interativo mesmo. Eu acho que daí que sai que eles gostam bastante, né? Então, a Gláucia levantou a mão ali para finalizar. Pode falar, Gláucia. Mário, que bacana o trabalho de vocês. Eu também já fiz uma atividade semelhante com os meus alunos, mas eu fiz com os menores, com os alunos de 4º ano. E quando tu falava, assim, da questão de sair da sala, eles ficaram muito assustados quando eu disse que a gente ia ficar trancado na sala. No primeiro momento, Sônia, mas como é que a gente... E se a gente não achar a chave para sair, o que a gente vai fazer? Pessoal, vocês vão descobrir o que vai acontecer, né? Que daí tem a narrativa, né? No nosso caso é que a gente ia ficar preso naquele mundo. E eles entraram muito na história, que naquele momento, no primeiro momento, eles acharam que eles iam ficar presos mesmo na sala. Então, eles tinham esse desafio muito grande. Isso é muito bacana de ver, né? Eles entrando realmente para aquela narrativa e buscando resolver toda a situação, né? E daí eu queria te ouvir mais, assim, de como foi para os maiores, assim, se eles... ficaram muito ansiosos para sair da sala, se eles conseguiram resolver tudo no tempo ou não. Eu até coloquei que tu colocou também um outro comentário, né? Tu comentou de casas em São Paulo. Aqui também tem, eu não sei se hoje em Porto Alegre ainda tem, mas eu já fui em uma e é muito bacana também da gente viver essa experiência, né? Para conseguir entender um pouco do que eles estão sentindo, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho de como foi para vocês essa questão aí da ansiedade e do tempo para a realização da atividade. Então, obrigado, Glaucia. É muito legal, né? Quem participou e viu, assim, vê que é bem interativo, né? Bem interessante também. Eles não ficaram preocupados, assim, eles estavam muito confiantes, assim, tá? O professor Rafael estava ali dentro da sala com eles se dão muito bem com ele, né? Estavam num ambiente de um evento, assim, dentro da escola, então eles estavam bem tranquilos. Mas tinha a ansiedade deles, ela ia do tipo assim, temos que encontrar pistas, mas eles não se preocupavam muito em resolver as pistas. Então eles, achei uma, achei outra, tá, mas e agora? Aí, normalmente é necessário alguém, sempre surge alguém, né, do grupo, para aí, pessoal, vamos ver o que nós encontramos aqui, né? Aí começam a analisar a pista, né? Ou um puzzle, alguma coisa para tentar descobrir. E é muito interessante esse movimento, eles ficam, um descobre uma coisa, todos vão, mas daqui a pouco daquele grupo, um sai daquele grupo e volta lá para aquele outro local onde tinha a pista e fica olhando, o que quer dizer isso, né, que a gente encontrou? Isso é um número, né? Daí ele descobre que é uma sequência de peixes, né? Uma das pistas,
e era uma senha, 849, se não me engano, assim, tinham peixes, assim. Então, aí, mas por que tinha os peixes? Porque na mesa do capitão tinha um poema que ele escreveu, que os peixes têm as senhas dos mares, dos 7 mares e tal e tal. Então, toda uma coisa assim lúdica, né, que vai levando eles. Então, a ansiedade, ela era, e 30 minutos, ele é um período muito apertado, assim, né? Os que têm mais idade tiveram mais facilidade de solucionar as pistas. Isso ficou mais evidente, né? Mas teve uma turma ali que tentou até abrir a caixinha do cadeado à força, assim, né? Tivemos que reforçar a caixinha para o segundo evento, porque eles querem encontrar, eles querem solucionar, né? Então, assim, com os de mais idade foi mais fácil, né? Com os mais novos foi bem difícil, assim, mas eles encontravam, mas faltava, assim, aquele cuidado, assim, para acalmar a mente e tentar solucionar, né? Então, eu acho que um período maior de tempo seria melhor, uns 40 minutos, 45, né? Então tá bom, Mário, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela apresentação. Agora, então, vou chamar Mário Fernando Guimarães Beltrán, que vai apresentar o RPG de mesa, jogo de interpretação de papéis na motivação de nerds e jeques a praticarem atividades físicas. Aí. Eu não consegui fazer uns slides, então a gente vai ver o artigo em si. Não tem problema. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Certo. Iniciando, uma pequena introdução do motivo para eu ter escolhido esse artigo. Primeiramente, ele é o artigo de conclusão do meu TCC de bacharel e de educação física. E eu escolhi esse artigo por conta de ser um nerd e gostar muito desse âmbito nerd. E com isso, eu convivo muito com essas pessoas e tenho muito costume de ouvir pessoas com problemas de autoestima porque não gostar da aparência, por questão de dores no corpo com o passar dos anos e entre diversos outros motivos. E por isso me veio a ideia de tentar ajudar essas pessoas, porque, diferente da maioria, eu gosto de me exercitar, eu faço atividades físicas. E a maioria desses meus colegas, meus amigos, não. Então eu tentei desenvolver uma forma de fazer ficar mais agradável tanto para eles quanto para mim mesmo, por que não? Então, seguindo... A minha metodologia utilizada foi... não, pera, eu esqueci de uma coisa. É aqui mesmo. Com o tema, eu gerei o questionamento: como o RPG de mesa, jogo de interpretação de papéis, pode ajudar na motivação de nerds e geeks a praticarem atividades físicas. Com isso, eu gerei o objetivo geral: analisar a contribuição do RPG de mesa para a motivação de nerds e geeks para a prática de atividades físicas. E, com isso, 3 objetivos específicos: caracterizar o RPG, os nerds e os geeks, aplicar o RPG de mesa como contribuidor para as atividades físicas de nerds e geeks e verificar a contribuição do RPG de mesa para a motivação das atividades nerds e geeks. A metodologia utilizada foi o método indutivo, com abordagem qualitativa, o tipo exploratório, descritivo e explicativo, e procedimento de campo. Certo. Com relação às referências, foi utilizado primeiro feita uma pesquisa de o que é o RPG, que basicamente o RPG é um jogo de tabuleiro, onde um mestre, existe o mestre, que ele funciona como narrador, a pessoa que vai indicar como o mundo funciona e como as pessoas desse mundo reagem aos personagens dos jogadores, um ou mais jogadores, que esses jogadores podem se criar dentro do jogo ou criar personagens que eles gostam, tipo Superman ou qualquer outro personagem que eles gostariam de vivenciar na vida, sentir na pele como é viver essa vida. O jogo
não é necessariamente preciso, mas uma das maiores marcas do RPG é o dado, os dados variados, o D20, D6, que é o dado de 20 lados, o dado de 6 lados, e ele nada mais é do que um fator do destino. Você tem os seus status, você é bom em certas atitudes, mas o destino não vai de você. Você pode ser bom, mas você pode ter azar. Por isso que servem os dados. Seguindo, foi pesquisado também a questão do videogame, porque como os jogos eletrônicos conseguem fazer com que as pessoas se mantenham empolgadas em continuar eles, mesmo quando você considera o jogo ruim, não gosta do jogo. Um dos quesitos que foi encontrado, principalmente na plataforma do PlayStation, é a questão dos achievements, das conquistas. Você pode não estar gostando do jogo, mas você tem um contato com um amigo dentro dessas plataformas e consegue ver que ele conseguiu certas conquistas que você não, o que te impele a tentar alcançar ele ou até superar ele, ao ponto de que tem algumas conquistas que tem porcentagem de pessoas do mundo inteiro que conseguiram aquela conquista, fazendo com que tenham conquistas comuns e conquistas muito raras. Isso, por mais que o jogo possa ser desinteressante para a pessoa, faz com que ela queira, simplesmente pelos status, de dizer, entre os meus amigos, eu consegui. É uma conquista para mim. Seguindo, nerds e geeks. Geeks nada mais são do que uma ramificação dos nerds. Uma ramificação assim como gamers, os streamers, os bookers, que são as pessoas que gostam muito de livros de história, e os RPGistas, que seria mais o meu caso, por exemplo. Nerd, não se sabe exatamente quando iniciou a se chamar nerd, a receber o título nerd. Só se sabe mesmo que no começo era uma coisa negativa. Você ser chamado de nerd, a pessoa que estava te chamando estava querendo te xingar, te humilhar. Já hoje em dia, isso mudou completamente, com a indústria do cinema, livros e jogos ficando tão em alta, ao ponto de quase qualquer um pode gostar das coisas que antigamente só os nerds gostavam. Uma característica muito interessante dos nerds é que, diferente de outras tribos, eles não são facilmente perceptivos. Por mais que filmes e séries retratem eles como pessoas certinhas, normalmente feias, com óculos, fundo de garrafa, eles não necessariamente são assim. Hoje em dia a gente pode encontrar atletas que se dizem nerd, porque, primeiramente, nerd já não é mais uma coisa ruim, e segundo ponto é, você gostar muito de uma coisa já te caracteriza como nerd. O nerd é alguém fissurado em algo, seja em trabalho, em estudo ou em uma mídia. Seguindo, a motivação para a prática de atividades físicas. Um bom resumo que eu consegui gerar é a questão de uma analogia. A motivação para a prática de atividades físicas nada mais é que uma balança. Em um lado da balança tem seu objetivo, por exemplo, emagrecer. E do outro lado tem as dores que você vai sentir para alcançar esse objetivo, como ter que acordar mais cedo para poder caminhar, ir para academia, fazer dieta, e todas essas coisas vão ser postas nessa balança na intenção de você descobrir por conta própria se vale a pena essa dor para aquele objetivo. Uma frase que me veio à cabeça quando eu estudava isso é aquela questão, muita dor, pouco lucro. Será que vale a pena? Ou será que eu só estou perdendo tempo que eu poderia adicionar coisas que me agradam mais? Seguindo, a análise dos dados. Foi feito essa pesquisa foi feita com 5 pessoas. Essas 5 pessoas foram escolhidas entre pessoas que se consideram nerds e que tinham disponibilidade e interesse em participar das atividades. Eles receberam um questionário onde eles teriam que responder essas perguntas com seus pontos de vista, com seu ponto de vista padrão, o que eles tinham até então. E fariam 3 aulas em dias distintos de atividades físicas com implementação do RPG, na intenção de tentar ver se ele funcionaria. E logo em seguida, depois da última, eles fariam novamente as mesmas questões, na intenção de percebermos se teve alguma variação nesses pontos de vista. Para a primeira questão,
podemos ver que eles tiveram que responder em uma escala de 0 a 5, sendo 0 nem um pouco animado e 5 totalmente animado, qual o seu ânimo em praticar atividades físicas atualmente? Aqui podemos ver que, sim, o padrão existia, que é a questão de uma pessoa que não tem nenhum pingo de vontade de fazer atividades físicas, porém existiam 2 que ficaram entre 3 e 4, ou seja, pessoas que já tinham um pouco mais. Pode ficar um pouco desanimado um dia ou outro, mas provavelmente faziam atividades físicas naquele momento. Agora, a mesma questão depois do RPG. Podemos ver que não existe mais ninguém 0 e nenhum, tendo agora 2 pessoas que foram pro 4, que estão animadas, e até mesmo uma que ficou completamente empolgada em continuar praticando. Não necessariamente o RPG, mas em fazer atividades físicas. Ou seja, nesse ponto, talvez a questão lúdica do RPG já tenha ajudado. Para a próxima questão, se pudesse misturar seu gênero de jogo favorito com atividades físicas, você acredita que se interessaria mais por se exercitar? Aqui é o ponto que eu achei mais interessante. 60% colocaram com certeza, o que é ótimo. São aquelas pessoas que a gente viu lá em cima que já eram animadas para isso. Uma pessoa, 20%, colocou talvez, mas o melhor de todos é essa que colocou nem pensar. E por que ele é o melhor de todos? Porque, nesse momento, ele provavelmente era a pessoa que colocou 0 aqui em cima. É aquele nerd padrão que a gente vê em filmes que não gosta de atividades físicas e não quer nem pensar, nem que coloquem o estilo favorito deles. Porém, depois das atividades físicas, podemos ver que todos eles colocaram com certeza. Então, por mais que a atividade física seja dolorosa para eles, tanto fisicamente quanto mentalmente, eles prefeririam perder esse tempo praticando outras atividades, como jogar, por exemplo. Usar o lúdico do RPG auxilia nesse ponto. Então, com isso, o que podemos concluir? Esse nicho, esse público, é um público ativo e é um público muito imaginativo. É um público que gosta muito de se imaginar como os personagens, o que pode gerar algumas vergonhas em academia, ao ponto de se imaginar demais e ter medo de ser julgado. Com isso, a conclusão que eu cheguei esse é um público muito criativo e imaginativo. Então, para animar e empolgar eles para praticar a prática de atividades físicas, é necessário práticas de atividades físicas igualmente criativas e imaginativas. E é isso. Nas referências. Muito obrigado, Mário. Muito bacana o teu estudo. Super importante, né, hoje em dia, né, a gente atrelar a saúde, né, com uma atividade física. E se puder ser um prazer, por que não, né? Se puder ser por meio de uma atividade criativa, algo que nos motive mais, né, a fazer e a tentar cuidar da saúde, muito legal mesmo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Mário? Professor Mário, por favor. Tudo bom, Mário? Como que foi o jogo? Como é que, assim, o RPG ele é muito amplo, ele é uma ferramenta gigantesca, assim, né? O que tu colocou de elementos ali para incentivar a atividade física? Eu fiquei bem curioso nisso. Esse é um ponto que eu me esqueci até de comentar durante, mas inicialmente a intenção era criar uma ficha de RPG mesmo, no padrão estilo D&D, mas um pouco mais simplificado. Porém, se tornou um pouco complexo demais para um trabalho meio que corrido, pela questão de ser minha conclusão do trabalho. Por isso, o que foi feito eram atividades padrão, que acontecem em academias, crossfit e principalmente em escolas, onde eles tinham que fazer polichinelos, pular corda, corridas, brincar com bola. E a única coisa mais diferentona que aconteceu foi a questão que eu levei swordplay, as espadas de espuma, aonde eu praticar artes marciais, saber lutar Kung Fu, eu ensinei alguns movimentos com espada para eles, e eles implementaram isso entre eles, sem se machucar e brincando. Durante essas atividades, eles acumulavam pontos.
pontos esses que iam ser utilizados no final dessas atividades, porque no final eu mestrei uma mesa de RPG simplificada para eles. Essa mesa, eles criaram seus personagens e esses pontos extras não eram pontos de atributo, eram pontos para rerolagem de dados ou melhoria dos dados. Como a questão do dado é a questão mais incerta, você tenha toda a imaginação do que você quer fazer, só que o dado não te ajuda, é aí que entra a questão. Eu me exercitei, eu mereci esses pontos, então eu vou usar eles agora. Mais alguém, pessoal? Muito legal, parabéns, Vilmar. Obrigado. Bom, então vamos passar agora para o terceiro artigo, que é da Kari Lúcia Fornec, Carolina Thaís Werlang, Laura Tomás Orn e Lucimara Fiorese. O nome do artigo é Produção de Objetos Digitais de Aprendizagem por acadêmicos do curso de Letras para o ensino da compreensão leitora. Bem, então, boa tarde a todos. Já deu para ver que 5 minutos é um suspiro, né? Dá tempo de a gente dizer oi e essa é a proposta, mas enfim, eu vou tentar ser breve nas minhas ponderações. Bom, então eu sou a Kari, a Lucimara é minha bolsista de mestrado, que me ajudou a compor o texto. A Carol é estudante do curso de letras e bolsista de iniciação científica. E a Laura Thomas Horn é bolsista de iniciação tecnológica. Por isso que a gente colocou também aí os órgãos de fomento que fazem parte desse investimento em bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica, a quem, obviamente, a gente agradece de antemão. Então, para contextualizar, essa proposta que eu apresento para vocês hoje é uma proposta de colaboração, de produção de material didático digital para o ensino da compreensão leitora e é colaboração entre estudantes do curso de letras que estão em processo de formação de docência e também os pesquisadores do grupo de pesquisa do qual eu faço parte e, enfim, essa parceria se constituiu. Então, a ideia era exatamente essa, de produzir material didático digital para ensino da compreensão leitora na educação básica. E a gente tentou, na verdade, eu que vos falo, que era professora lá e cá, né, tentei concretizar uma experiência de educação online à medida que a gente se propôs nessa interface, a experiência de cocriação de material didático digital. E os conceitos elementares que nós abraçamos são, obviamente, os conceitos de compreensão leitora, de estratégias de leitura e de metacognição, aqueles dos quais o componente curricular em si carrega, né? Precisa desenvolver, precisa trabalhar. Então, como que se deu essa produção? Num primeiro momento, no segundo semestre de 2021, acho que aqui está errado, 2021, os estudantes do curso de letras foram convidados a elaborar roteiros para a produção de material didático digital. Então, eles precisavam criar propostas que, de antemão, eles sabiam que seriam digitalizadas, que seriam virtualizadas. Então, a ideia é que a gente sempre se propôs, nesse contexto, usar os referenciais teóricos do componente curricular e também que esses roteiros tivessem sempre o desafio, o texto, que é como ponto de partida, o desafio, as respostas possíveis e os feedbacks instrutivos, porque tem uma história nossa de produção de material didático no grupo de pesquisa e que nasceu num grupo de extensão, que é o uso da metacognição na produção de material. Então, a gente sempre parte do pressuposto de que os feedbacks precisam, de algum modo, promover a aprendizagem. Se acertou porque acertou, e se errou, o que deve fazer para tentar acertar. Esses roteiros foram produzidos em grupos e foram avaliados por mim. Então, o semestre encerrou, então a gente tem o tempo sempre é um dificultador do processo, né? O semestre encerrou com as produções dos roteiros finalizadas e os estudantes sabiam que isso viraria material digital.
Aí, no semestre seguinte, esses roteiros foram transformados em material virtualizado, que é o que aparece aí nesse pequeno vídeo. Nós usamos o H5P, que é uma ferramenta, uma plataforma de digital. A nossa universidade, a Univates, eu esqueci de dizer, sou professora da Univates, tem a assinatura dessa plataforma, e então a experiência de produção de material é mais facilitada, porque essa é uma plataforma paga, não é uma plataforma gratuita, então também tem esses dificultadores, né? Mas no nosso caso a gente tem acesso free para a produção de material. E aí, então, o grupo de trabalho transpôs essas atividades todas para esses ambientes digitais, como aparece aí. E a gente tentou, nessa perspectiva, concretizar os conceitos lá da formação de professores, com os conceitos que envolvem processamento da leitura, compreensão leitora e ensino da leitura, e, de algum modo, também a tentativa de concretizar uma experiência de educação online, muito embora a linha não tenha sido, o ciclo não tenha sido fechado como um todo, porque quem produziu no final foi uma outra equipe e não a mesma que criou o roteiro. Essa é a parte não tão interessante desse processo. Mas, na nossa crença, existiu essa ideia de que os estudantes que produziram roteiros foram criadores de materiais, ao fim e ao cabo, lá no processo final, participaram dessa construção. Uma coisa importante que eu preciso dizer é que nós temos uma pesquisa financiada pela FAPERG, chamada Ensino da Leitura e da Produção Textual sob a perspectiva da educação online em contexto pedagógico de pós-pandemia. Então, essa ação não é uma ação de pesquisa que consta no plano de trabalho do projeto, mas ela se engajou, assim, a gente achou que podia juntar Lé com Cré, a fome e a vontade de comer, e a gente criou aí uma outra possibilidade de intervenção vinculada à pesquisa. E, para finalizar, algumas ponderações importantes que a gente sinaliza, que existe... Vocês aqui não tem, eu não sei se alguém aqui é formado em letras, é da área de linguagem, eu acho que não, são outras áreas de conhecimento, né? Mas, em especial, do ponto de vista da linguagem, tanto de língua portuguesa quanto ensino de língua inglesa, que é a citação, a referência que aparece no primeiro item, a gente já sabe, de pesquisas prévias, que os materiais didáticos digitais produzidos não são bons. Não são bons porque eles reproduzem práticas, aquelas que a gente critica no mundo analógico. Então, por exemplo, só para ilustrar, se a gente já avançou muito numa aula não digital, que ficar cobrando a classificação das orações subordinadas substantivas não faz sentido nenhum, o raciocínio deveria ser o mesmo para o mundo digital, né, para as atividades vinculadas acessíveis em contextos digitais. Mas não é o que acontece. Então, elas reproduzem esse mesmo modelo, que é o que a gente precisa superar, de algum modo. E outro ponto que aparece no texto de Ludovico Barcelos é que, se as atividades em si já são problemáticas, menos ainda são as experiências de produção, de criação para professores licenciandos. Então, se já não há material de qualidade produzido acessível à docência, menos ainda é esse material feito por quem está em processo de formação. Então, essa experiência também converge na lógica de pensar que há cenários possíveis. E a ideia de pensar que os estudantes puderam experimentar novos processos de ensino e de aprendizagem, lembrando que a gente estava em contexto pandêmico, assim, um pouco de aula presencial, um pouco de aula virtual, e assim, aquelas coisas todas que a gente experimentou. E, por fim, avaliamos como uma experiência que, de fato, pôde concretizar de alguma forma, né, ainda que não a linha de produção não tenha sido toda ela com os mesmos participantes, a ideia de produção, coautoria, interação e engendramento para contextos de ensino da leitura em ambientes digitais. É o que, ao menos, avaliamos ao final desse movimento.
Aqui estão as referências, basicamente, nossas, desse texto em particular, e o agradecimento por essa oportunidade de compartilhamento. Parabéns, Kari. Muito bacana aí o projeto de vocês. A professora Luciana está aqui, louca para falar, para fazer uma colocação. Oi, tudo bem? Tudo bem. Kari, eu acho super bacana esse movimento de cocriação, né? A gente, no nosso grupo de pesquisa, também passamos por essa experiência. A gente construiu, durante a pandemia, um material didático, né, que era o Mundo Vivo, algo bem, bem simples, a partir de conhecimentos que eram trabalhados lá na França. Mas, num primeiro momento, imagina um grupo de pesquisa com a caminhada que tem, como é forte essa forma que a escola nos colocou na história, né, no momento de criação, né? Então, assim, a gente tende a voltar a um pensamento mais cartesiano, a um pensamento de sim e não, a um pensamento de dar, às vezes, um reforço, um estímulo, né, empirista. E nesse momento, né, que é o que vem ao encontro do que tu coloca, né, nas interações, na cocriação, é ali que vai emergindo as reflexões mais importantes para a transformação. É bem difícil, viu? Não é assim tão simples quanto parece, né? De poder ter esse movimento, assim, eu olho para trás agora, eu já faria diferente agora, nesse momento já tem uma outra perspectiva do que está aí. Eu já vou colocar os links aqui para vocês acessarem também os materiais, porque, de fato, um grupo criou os roteiros e um outro grupo foi para o mundo digital. Não faria desse jeito hoje, mas era o que eu tinha à disposição, né? E são as experiências também que vão fazendo esses movimentos de a gente se perguntar sobre os processos que a gente tem, né? E como concretizá-los. Mas a gente só chega a isso agora porque viveu aquilo lá em 2021, né? Isso. E foi um pouco do que a gente vivenciou também. E o bacana que eu notei, assim, a gente desenvolveu com PowerPoint um executável, né? Até para as crianças das escolas públicas poderem usar sem exigir muita conexão. E aí, nesse processo de cocriação, de autoria, de reflexão, de discussão e interação, a gente pediu para as crianças que são nossos pequenos cotedicanos, né, para testarem o nosso software. E foi super bacana, porque eles vivenciaram, assim, a partir das mães e dos pais que estavam ali engajados, essa questão da autoria e da cocriação. E daí as crianças, a partir daquilo, começaram, por conta própria, inventar outras coisas super bacanas e que nos ajudou a repensar o nosso processo. E aí nós se juntamos muito ao teu trabalho, que é essa interação, né? É esse trabalho, assim, de reflexão constante, de discussão, de grupo, né? Que nos ajuda a se reconstruir, vamos chamar assim, né? É isso, né? Assim, poder pensar coletivamente. Porque vejam as camadas dessa cebola, assim, né? Que a gente tinha ali, né? Várias camadas sobre as quais eu pensei. Uma, eu estou trabalhando com professores em formação. Eu quero que eles entendam os conceitos de compreensão leitora para trabalhar na escola. Outra, eu quero que eles sejam inventores da sua prática. Outra, eu quero que eles tenham acesso ao mundo digital que possa contribuir na lógica de uma percepção ainda de tecnologia digital como ferramenta. Já queria que isso acontecesse, se isso acontecesse já estava feliz. E na outra camada é o de cocriação, né? A camada da cocriação. Várias camadas, e enfim,
é um semestre só com eles, mas eu acho que já alguma coisa aconteceu nesses movimentos, ao menos o nosso grupo de estudos e de pesquisa, a gente pôde refletir, e se os estudantes, né, os futuros professores percebem estas possibilidades hoje, a gente já está no lucro, né? Já está no lucro nesse movimento. E eu acho que a gente também se reconstrói, né? A Fabrícia, aqui do meu lado, ela fez uma pesquisa super bacana sobre projetos de aprendizagem gamificados, né? Assim, trazendo elementos da gamificação numa disciplina de lógica de programação, né? E quantas vezes eu e a Fabrícia, a gente revisou, a gente sentou e a gente ainda encontrava vestígios, às vezes, de uma prática. Acho que a Fabrícia pode falar melhor do que eu. A gente tinha... Não, vocês estavam conversando aqui, eu estava assim, ó, tipo, revivendo tudo que eu passei no doutorado, sabe? Porque a gente sempre teve a preocupação de não fazer aquela transposição. Eu fiz uma pesquisa toda para ser aplicada no presencial, na sala de aula. E a pandemia veio e a gente disse, não, vai ser só 1 mês, vai ser só 2, não, é só 3 meses, vai passar. E não passou, e a gente teve que, né, fazer com que a gente tinha. A gente tem o meio virtual, os alunos estão conectados, então vamos lá, né? E a gente tinha sempre essa preocupação de não transpor a prática, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para os alunos interagirem, para eles compartilharem os conhecimentos, trabalharem juntos, né? E isso foi uma coisa, assim, que é muito bacana de ver os alunos, do quanto eles conseguiram interagir virtualmente, né? E quanto isso, assim, não atrapalhou em nada a pesquisa. E eu percebi, assim, ó, que a gente tinha uma ideia, uma preocupação que não aconteceu, sabe? Eles assim, ó, eles conseguiram interagir, conseguiram compartilhar conhecimentos, conseguiram trabalhar de forma colaborativa e cooperativa e ainda fizeram muito mais do que eu imaginava que eles fossem fazer. Inventaram coisas, criaram coisas novas, sabe? Muito bacana mesmo. Então, eu vejo quanto essas iniciativas da gente, às vezes, assim, a gente faz, a gente vai com medo, né? A gente vai no espírito de, tipo assim, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar. E aí, o quanto isso é gratificante depois para nós, né? Ver que eles entenderam a proposta e ainda nos sugeriram mais coisas, e a gente sempre, como a Lu disse, né? Se reconstruindo e fazendo melhor, né? Porque a gente termina uma e já, assim, agora a gente pode fazer diferente, muito melhor, né? Mas muito bacana, Karen, ouvir a tua experiência, muito legal mesmo, muito legal reviver esses momentos. Eu estou aqui de saudosa do doutorado, que há pouco eu entreguei. Mas continua aqui. Estou aqui, né? Hora de começar a fazer parcerias agora, né? Verdade. Fiz questão de vir aqui pensando, vamos ver se as redes se ampliam, se a gente consegue novos contatos. E a gente já foi se encontrando em outros espaços, eu acho que é na hora que a gente se aproximar mais ainda, né? Exatamente. Beijo. Beijo. Legal. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então, muito obrigado, Kari, parabéns pela pesquisa. Nós vamos passar agora, então, para Bruna Schuster, Gláucia Rosa, João Palladini, Eliane Schlemmer, com cocriação de práticas pedagógicas inventivas no contexto da educação online. O jogo, campanha, segurança na internet. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Gláucia. Os meus colegas hoje não poderão estar presentes, estão em outras atividades. Eu vou apresentar, e eu confesso que o meu horário está bem curtinho também, porque eu estou na escola e daqui a pouquinho eu tenho período de sala. Então, desculpa se eu correr um pouquinho a apresentação para vocês. Foi? Está abrindo para nós, Gláucia. E agora? Só não está no modo apresentação, né? Mas se tu não conseguir, tá tudo bem, a gente consegue ver bem.
E agora? Continua do mesmo jeito. Acho que assim fica melhor, né? Perfeito, Glaucia. Então, como a Fabrícia já trouxe, né, eu vou apresentar o trabalho Cocriação de Práticas Pedagógicas Inventivas no Contexto da Educação Online, jogo/campanha Segurança na Internet. Então, um pouquinho do contexto desse trabalho, né? Esse trabalho se vincula, então, à pesquisa Transformação Digital na Educação, né? Ecossistemas de Inovação em Contexto Híbrido Multimodal, que é financiada, então, pelo CNPq. Essa pesquisa, né, então, é desenvolvida pela professora Eliane, e no contexto desse projeto de pesquisa, se vincula, então, à rede Rion Life, né? E a partir da rede Rion Life é que surge a rede internacional, então, Conecta Cat. Então, o que é a Conecta Cat, né? A Conecta Cat é uma rede que conecta crianças e adolescentes, né? Hoje, uma rede que está se encaminhando à sua internacionalização, né? Com o intuito, então, de potencializar, né, o protagonismo inventivo dessas crianças para, então, um protagonismo inventivo, né, e responsável para, então, a cocriação de vivências, né, para uma educação online. Aqui, então, eu vou apresentar para vocês um recorte, né, de uma das ações da Conecta Cat. Então, essa temática, né, surge do Tô Ligado. O Tô Ligado é uma ação da Conecta Cat que vem do primeiro Festival de Cidadania que as crianças participaram. Esse festival aconteceu em 2020. E nesse contexto, né, a gente estava vivendo pandemia, as crianças estavam em casa, elas apresentaram, então, as suas cidades, os seus estados, né, e começaram a perceber relações diferentes entre as suas regiões. E começaram a se questionar, né, por que o moranguinho é azedo na região Nordeste e doce na região do Sul? Por que as águas são mais quentes no Nordeste? Por que são mais frias na região Sul? E essas inquietações das crianças fez com que surgisse, então, o Tô Ligado, que é uma ação que convida um especialista a vir dialogar com as crianças sobre uma temática. Então, inicialmente, as primeiras temáticas, né, elas surgiram a partir do festival, né, dessa vivência que as crianças tiveram, e daí são as temáticas ali, animais, frutas e clima. Então, em 2021, a gente teve o primeiro Tô Ligado, que foi falando sobre o direito dos animais, e quando as crianças começaram a falar sobre o direito dos animais, elas, uma das nossas sketches, né, que é como a gente chama as crianças que participam, tinha um Instagram do seu pet e começou a trazer questões sobre a segurança nas redes. E foi daí, desse movimento, dessa cat, que surge, então, o Tô Ligado Segurança na Internet. Né? Então, aqui eu trago um pouquinho da nossa metodologia, né? Que a gente tem, então, como metodologia o método cartográfico de pesquisa e intervenção, proposto, né, por Kastrup, né? Então, essa nossa pesquisa visa acompanhar todo esse percurso e esses movimentos, né, pela e na rede, tanto é que vocês vejam só, eu inicio falando que teve o Tô Ligado e surgiu 3 temáticas, mas logo já com a primeira temática, as crianças já trouxeram esse movimento de ampliar outra temática, de pensar outra temática, que foi, então, o segurança na internet. Então, como é organizado o nosso Tô Ligado, né? Então, primeira coisa, é feita a escolha, então, da temática a ser investigada, as crianças pesquisam sobre essa temática, depois, né, em um grupo menor, é elaborado algumas questões, que são as questões que vão ser trabalhadas nesse momento com o convidado. É feito, então, pelas crianças o convite, né, para o especialista, para uma discussão síncrona,
que num primeiro momento se iniciou mais fechado, né, com as atividades pelo Teams, mas depois as crianças queriam compartilhar e trazer a mensagem, compartilhar a mensagem do Tô Ligado para outras crianças. Então, elas começaram a fazer em formato de live, né, esse Tô Ligado. Então, elas também, em um outro grupo, se organizam e fazem todo o material de divulgação, que são os cards, como vocês estão vendo ali, né? Eles têm toda a preocupação de colocar os logos, e botar as imagens e tal. Então, é bem uma autoria dos cats, né? E depois a gente tem esse encontro síncrono, então, com o especialista, né? Para discutir a temática. E essa mediação, então, desse encontro é feito pelas crianças também. Então, eles têm um roteiro que eles elaboram e conversam com esse especialista. Bom, e o jogo segurança na internet, né? Então, ele parte de um Tô Ligado, que a partir desse Tô Ligado e das discussões realizadas, então, com o especialista, emerge essa necessidade de pensar algo mais. As crianças começaram a problematizar que só fazer o que elas estavam fazendo, que era convidar, fazer a live, fazer também o material depois de entrevista com o convidado, não era suficiente. Elas queriam fazer algo que realmente engajassem outras crianças, né? E que compartilhasse também mais as dicas de como, então, se proteger dos hackers, né? Então, daí nasce a ideia inicialmente de fazer um jogo. Bom, esse jogo, então, inicialmente, a ideia era fazer no Geniali, que era uma ferramenta que as crianças já tinham uma certa apropriação, né? Mas durante esse percurso, um dos cats que gostava muito do Scratch propôs de fazer o jogo no Scratch. Então, as crianças decidiram utilizar as duas ferramentas, né? Usar as duas possibilidades, as duas tecnologias. E, junto disso, vieram as ideias, então, de nesse nosso jogo ter alguns puzzles, né? Alguns desafios para que quem fosse jogar resolvesse. Então, a nossa narrativa é basicamente de que alguns dos nossos pets, né? Dos nossos cats, foram hackeados, né, na internet e perderam sua senha. Então, a pessoa que vai jogar o jogo tem que ajudar a recuperar essa senha. Então, algumas reflexões sobre o nosso percurso, né? É importante colocar aqui, né, que durante todo esse percurso, né, a gente teve uma narrativa que envolvia toda a nossa construção, né, nesse processo de criação e cocriação, né, e que as crianças foram problematizando, né, e criando em cima dessa nossa narrativa, porque nós temos o nosso mascote, que é o Tomcat, que sempre nos acompanha. Então, o Tomcat fez parte também desse nosso percurso, né? Então, as nossas reflexões sobre o percurso e algumas considerações finais, né? Então, a partir desse nosso jogo, né, a gente traz duas pistas, né, sobre a nossa construção. Então, a primeira pista é que é possível, então, interferir, que as crianças e adolescentes, por habitarem as redes sociais, né, elas já identificam algumas problemáticas que envolvem esses espaços, né? Porque antes mesmo, né, da gente começar a fazer todo o jogo com elas já traziam essas problemáticas, né, do hacker, do cyberbullying. Então, elas habitam esses espaços e elas já identificam essas problemáticas. A outra pista que a gente aponta aqui, né, é a questão do potencial do desenvolvimento de um jogo, né? Elas percebiam que o jogo poderia ser uma forma de engajar mais, né, as outras crianças a quererem nos acompanhar e a quererem participar também da nossa rede. Então, por esse motivo, a construção do jogo. Então, aqui, algumas das nossas referências. Aqui, meu muito obrigada, e também o nosso link para o nosso site, né, para quem tiver interesse em se conectar conosco.
Muito obrigada, Gláucia, parabéns pela pesquisa. Acho que o Conecta Cat já é uma ação que acontece há alguns anos, né, Gláucia? Não sei quanto tempo. Então, o Conecta Cat é uma ação que começou em 2020, né? Com as crianças. Na verdade, eu fui acelerando porque o meu tempo está curto, né? E daí a gente fica ansioso, não consegue falar tudo. Mas vou resumir assim rapidamente. A Conecta Cat nasce em 2020, né? Na verdade, nasce com um grupo inicialmente dos filhos dos pesquisadores da Rion Life, que estavam em casa, e esses filhos, muitos tinham canais no YouTube, utilizavam TikTok, enfim, redes sociais, né? E estavam em casa. E daí foi problematizado e reuniram eles. E daí começa a nascer essa rede, e eles foram trazendo os amigos, e daí vieram os pesquisadores que trouxeram seus alunos, e por aí vai, né? Então ela foi se ampliando essa rede, né? E as crianças inicialmente estavam em casa, então a gente tinha encontros aos sábados, que ainda temos encontros quinzenais, né? E hoje a gente já está num outro processo, uma outra ação, que é levar, então, a Conecta Cat para as escolas, porque hoje os alunos já têm outras atividades também nos sábados, né? Os nossos cats. Então, a gente agora tem uma ação que começou a ser desenhada nesse ano de 2022 e vai se estender para o ano de 2023, que é levar a Conecta Cat para as escolas e conectar ainda mais cats, né? Muito bacana. Muito legal essa coisa que Conecta Cat, eu não conheço muito, né? Vi pelo teu artigo mais ou menos, mas me parece ser uma ação que dá voz às crianças, né? Onde elas têm a possibilidade ali de autoria, né? De trazer os interesses delas, e aquilo ali é trabalhado, inclusive, trazendo um profissional para tratar sobre os assuntos que elas escolheram, né? A Conecta, ela dá o protagonismo para as crianças e para os adolescentes, né? A gente tenta tirar um pouco dessa ideia, às vezes, de escola, às vezes eles nos chamam de prof, né? Aí a gente, não, aqui a gente não é prof, né? A gente está trabalhando com vocês, então daí eles chamam a Gláucia, né? Ou tia Bruna, tia Gláucia, enfim, né? Que ainda tem essa questão, né? Porque eles sabem que a gente é prof, mas é uma ação que dá voz, né? E eles problematizam, né, temas do tempo presente, temas que eles querem, nessa ação específica, né, do Tô Ligado, que eles querem investigar, pesquisar, conhecer, saber mais, né? Sim, então, eles têm lugar para trazer as contribuições deles, né? Como tu falou, uns já tinham um canal no YouTube, outros já trabalhavam com outras tecnologias, e isso é muito bacana. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Gláucia? Não? Então a gente vai passar para o próximo artigo. Muito obrigada, Gláucia. Parabéns pela pesquisa. Vou pedir licença e desculpa, tá? Gente que já bateu, eu tenho que ir lá. Fica à vontade. Obrigada. Tchau. Então a gente vai passar agora para o encerramento, que é o último artigo. Não sei se o João está conectado. Não? Então acho que a gente vai finalizar por aqui. Então acho que o João... Tá. Então, pessoal, foi muito bacana poder compartilhar com vocês desses artigos, desses estudos de vocês, e a gente também contar um pouquinho, né, que eu acabei contando um pouquinho da minha pesquisa aqui também, né, e eu acho que o tempo é curto, como a Kari falou, né, é uma dificuldade, né, falar em 5 minutos, mas também ninguém falou em 5 minutos, todo mundo pôde usar um pouquinho mais, desde que a gente soube aqui que poderia usar a sala por mais tempo, né, mas a ideia eu acho que é muito essa mesmo, né, da gente, tipo, conhecer a pesquisa do outro, se interessar, aí procurar depois ler o artigo, né, no artigo tem e-mail, a gente fazer essa divulgação, né, da nossa pesquisa, e daqui a pouco fazer uma parceria, né, Karen, como ela falou ali, a gente saber o que os outros estão pesquisando, o que a gente pode fazer também de diferente, né? Onde que isso aí está presente também nas nossas pesquisas, né? Eu acho que é esse o movimento, né? Eu aproveito para apresentar a Lucimara, que entrou agora, ela estava numa outra atividade, ela também é coautora do texto. Eu acho que esse é um movimento, esse é o nosso desejo, na verdade, de que a gente sabe que hoje pesquisa, ensino, educação funciona melhor em rede, funciona melhor quando a gente tem esses espaços, assim. Eu queria também elogiar a iniciativa de vocês de oportunizar de modo, assim, tão singular, né, do próprio evento, ele é singular pela forma como ele ocorre, né?
e de oportunizar esses momentos, essas trocas de modo assim tão virtual, que a gente consegue hoje, para nós é mais fácil o virtual nesses momentos, né? Assim, isso a gente aprendeu na marra e hoje já não abre mais mão, né? Que seja assim. Então, muito obrigada. Com certeza, esse é um legado da pandemia, né? A gente pode agora estar em vários lugares e participar de coisas, às vezes, que acontecem em outros lugares, né? Em outros estados, em outros países, e a gente pode estar participando, né? E não precisa mais ter toda aquela de tempo, de gasto, né? Custos, né? Mas Isso. muito legal. Isso Pessoal, aí. a gente está divulgando aqui no chat para vocês aqui o link do encerramento, tá? Se vocês puderem participar, então, aí nos encontramos na próxima sala, então. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez pelas pesquisas. Um abraço, obrigado também pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.